Então, pessoal, vamos agora estudar um pouquinho, conhecer sobre o momento de uma força, tá? O momento de uma força também é conhecido através do torque. Então, sempre que a gente vê essa palavra, né, torque, a gente pode considerar como um momento de uma força, ok? E o que é isso? É a medida de quanto uma força que age em um objeto faz com que ele gire, tá? E um exemplo bem simples é uma chave de fenda qualquer, ok? Então aí, no caso, ela foi conectada a um parafuso e à medida que a gente vai aplicando uma força, a gente consegue fazer com que ela vá girando, tá? Só que a gente tem uma observação a se fazer, tá? A força aplicada, ela deve ser o mais longe possível, tá? Do apoio, certo? Porque senão a gente vai ter que fazer muita força para conseguir com que gire, tá? Então, o momento de uma força acontece a partir desse ponto, dessa característica, tá? A força aplicada, ela tem que ser feita o mais longe possível, tá? A uma distância maior, ok? Porque senão, quanto mais próximo, maior vai ser a força aplicada. E um exemplo muito prático também, que pode ser feito em casa, vocês podem tentar fazer em casa, tá? É ao tentar fechar uma porta, ok? Aí nós temos duas situações. A primeira, quando a força é aplicada bem no centro da porta, e na segunda situação, quando a força é aplicada, né, bem próximo à maçaneta. E vocês podem perceber que quando a força é aplicada próximo à maçaneta, é bem mais fácil, né, da gente conseguir realizar o fechamento dessa porta, porque a força aplicada vai ser menor. Ou seja, quanto maior a distância, menor vai ser a força, tá bom? Então, aqui nós temos uma imagem justamente para a gente poder entender um pouquinho melhor como isso funciona, tá? Como acontece o momento de uma força. Aí nós temos o braço da alavanca, que é a nossa porta, e a força aplicada, como vocês podem ver, né, que tem a maçaneta, é o mais longe possível da dobradiça. Então, a gente aplica a força e ela consegue ser aberta, tá? Então, vamos entender a definição do momento de uma força, ok? O momento de uma força é uma grandeza vetorial cuja intensidade é igual ao produto entre o módulo da força e a menor distância d do suporte da força ao ponto de rotação, ou seja, o momento é igual à força vezes a distância, tá bom? E como que pode ser aplicado, né, essa força para que haja o momento, tá? Nós temos a força quando é perpendicular, tá, à distância. E nesse caso, a força ela pode ser tanto para baixo quanto para cima, tá bom? Mas aí a gente tem que notar o movimento da haste, porque tem dois tipos. Tem o sentido anti-horário, tá? E o sentido horário. Essa força que está sendo aplicada nessa primeira etapa, tá, está para baixo, ou seja, se essa haste se movimentar para baixo, o movimento vai ser no sentido horário, ou seja, o momento da força será negativo, como mostra na equação. Agora, se a força fosse para cima, o sentido do movimento seria anti-horário. Então, o momento da força seria positivo, tá bom? Então, existe essa diferença e é importante vocês entenderem como isso funciona. A força também ela pode ser aplicada, né, na diagonal, ok? Então, a partir dessa força aplicada, a gente tem que fazer uma decomposição de forças em x e em y. Então, é só a gente fazer, né, essa decomposição de forças e colocar o seno do ângulo, tá bom? No momento da força, ou seja, lá no final, vocês podem perceber que o momento da força é igual a força vezes a distância vezes o seno de alfa, tá bom? E aí, nós temos que no sistema internacional de medida, a unidade é Newton vezes metro. Então, a unidade do momento do torque é Newton vezes metro. E vamos lembrar da nossa equação, tá bom? Força vezes a distância. Lembrando que essa equação será utilizada quando a força for perpendicular ao deslocamento, né, a distância,
E caso a força seja inclinada, tenha um ângulo em relação ao deslocamento, a gente tem que colocar o seno como mostra, né, na equação acima. Agora vamos entender um pouquinho sobre o equilíbrio de um corpo extenso, né, que é o principal desse capítulo. Nós temos algumas condições. A primeira é que a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo é nula, tá? Então, o R, no caso, vai ser igual a zero, a resultante, e a resultante x, tanto em y, também tem que ser zero, e esta condição faz com que todo o corpo não possua movimento de translação, tá bom? E a segunda condição é que a soma algébrica dos momentos de todas as forças que atuam no corpo em relação a um ponto é nulo. Então, aí temos o somatório do momento, que é igual a zero, tá? E nesta situação, faz com que o corpo não tenha movimento de rotação, ou seja, né, resumindo essa página, o somatório das forças tem que ser igual a zero, e quando a força tem um ângulo em relação à distância, como foi visto anteriormente, nós temos que fazer a decomposição de forças, tá bom? Assim como o momento. O momento também tem que ser igual a zero, tá bom? Então, o somatório das forças e do momento tem que ser igual a zero. Agora vamos ver um pouquinho sobre máquinas simples, tá bom? Aqui nessa imagem a gente pode perceber que há uma diferença, tá? Na primeira imagem nós estamos lidando com uma roldana fixa ao teto, e na segunda imagem nós temos roldanas móveis, no caso uma roldana móvel. Uma roldana está fixa no teto e um pouquinho abaixo nós temos uma roldana móvel. Então, a partir de agora nós vamos estudar, né, máquinas simples para a gente poder entender um pouquinho qual é a diferença entre roldana fixa e roldana móvel. Então, vamos lá primeiro para a roldana fixa. Essa roldana permite que haja movimento em direções e sentidos convenientes a quem puxa, tá? Então, aí na primeira figura, nós temos uma pessoa puxando um balde, e na segunda figura é utilizada uma roldana, tá? E a força aplicada é a mesma, ou seja, o objetivo vai ser o mesmo, tá bom? E no fim a gente tem um esquema, tá, de vetores das forças aplicadas, ok? Nós temos aí a força de resistência, que é a força peso, e a força de potência, né? A força que está sendo aplicada. E a partir daí a gente pode perceber que a força peso é igual à força aplicada, tá bom? Agora nós temos, deixa eu colocar tudo aqui. Isso, agora sim. Agora nós temos as roldanas móveis, que a gente também pode chamar de talha exponencial. Qual é o objetivo? Diminui a intensidade da força potente que deve ser aplicada. E a cada roldana, a força sempre vai ser dividida por 2. Tá? Então, na primeira imagem, vocês podem perceber que nós estamos trabalhando com uma roldana móvel. E aí, nós temos 2 trações, uma de cada lado, ou seja, aí a força ela vai ser dividida por 2, a força aplicada vai ser dividida por 2, tá? Já na segunda imagem, nós temos uma roldana fixa e 3 roldanas móveis, tá bom? E aí a gente também pode perceber que a cada vez que nós temos uma roldana móvel, tá? A força sempre vai ser dividida por 2. Então, no final, né, a nossa expressão da força, ela sempre vai ser a força peso dividida por N, por 2 elevado a N. E esse N é um número de roldanas móveis. Para vocês poderem entender um pouquinho como isso funciona, vamos fazer um exercício. Vamos lá. Uma rocha de 240 quilogramas será levantada por meio de um cadernal composto por 4 roldanas. Determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a rocha com velocidade constante. Adote a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho o que é cadernal. Cardenal, né, no caso é um conjunto de roldanas, como mostra essa figura. E são 4 roldanas móveis,
tá bom? Cadernal geralmente sempre são roldanas móveis. Então, para a gente poder calcular, né, essa questão, vamos primeiro anotar os dados importantes que foram ditos no enunciado. Nós temos a massa, que é 240 kg, o N, que é o número de roldanas, que é 4, e o G, que é a gravidade. Então, agora, a gente pode substituir na nossa equação, a equação da talha exponencial. F, que é a força aplicada, é igual ao P, que é o peso, dividido por 2 elevado a N. E N é o número de roldanas. Então, vamos fazer a substituição, tá? Vamos lembrar que o peso é massa vezes a gravidade, como foi substituído. E agora sim, nós vamos colocar todos os dados. A massa é 240, o G é a gravidade, que é 10, e o N é 4, que é o número de roldanas. Fazendo a multiplicação, tá? Nós vamos ter 2.400 dividido por 16, resultando em 150 newtons, tá? Ou seja, a força aplicada pela pessoa vai ser de 150 newtons, ok? Então, é a letra C.